Neemias, capítulo de número 6, versículo 1, diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, olha o que é que Neemias mandou responder: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Muito bem, pode sentar no seu lugar. Nós meditamos aqui, refletimos há exatamente 2 semanas sobre a cura para a tristeza profunda. Será que existe cura para a tristeza profunda? Refletimos aqui. Eu falei de 4 remédios e logo vai ter disponível na internet, no canal no YouTube, com uma participação muito especial. Eu ia lançar a mensagem, mas o Samuel não estava aqui no dia e o áudio não ficou 100%. Mas nós vamos fazer uma live especial, eu e o pastor Anderson Pitombeira, meu grande amigo, que foi pastor aqui da igreja, vamos estar falando sobre esse tema. E aí eu vou mandar nos grupos quando a gente fizer o vídeo. Como enfrentar a tristeza profunda. E claro, por mais que se fale, se coloque pontos de como você enfrentar tristezas, há sempre mais o que se falar. Eu falei de quatro coisas, mas tem muito mais coisa para se falar. E eu quero comentar hoje, a partir aqui de um ponto de Neemias, algo que é crucial para a nossa felicidade. Há muitas outras coisas que é importante para a felicidade, muitas coisas. Mas existe um segredo para você ser feliz. Existe uma resposta objetiva, clara e objetiva para que sua vida tenha sentido. Isto é, se você não estiver fazendo isto que eu vou estar refletindo com vocês, provavelmente a sua vida está meio largada, sem sentido, mais suscetível à tristeza. Nós encontramos aqui em Neemias, entre muitos outros relatos na Bíblia, muitos outros personagens na Bíblia, poderemos verificar a mesma coisa, mas Neemias se torna até mais conhecido, porque a marca do que ele está fazendo é a resposta do que nós precisamos ter e colocar na nossa vida, de uma vida que busca ter sentido. O que é que Neemias está fazendo e do que é que se refere o livro de Neemias? Acredito que todos sabem que o livro está tratando de uma grande construção. Uma construção. Existe uma resposta objetiva para que haja sentido na nossa vida. E a resposta é construir. Construir é a resposta. Você tem construído alguma coisa ultimamente? E nos últimos anos? Você tem feito algo? Você tem estado comprometido com algo de fato para ser feito? Construir é a resposta. E para que a gente possa meditar neste segredo da felicidade, chamado de construção, para que a gente possa entender melhor este processo, eu vou apresentar aqui 7 verdades sobre construção, 7 fatos sobre construção. E o primeiro é justamente compreender que existem 2 passos para a felicidade. Depois você pode dar outros, 3, 4, 5, e pode ficar cada vez mais feliz. Mas existem 2 passos objetivos para a felicidade. Os passos são conhecer e construir. Conhecer e construir. Por isso que uma das respostas para a angústia, para a tristeza profunda, é você sair e conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer novas amizades, conhecer uma igreja maravilhosa como essa. Uma das saídas para a tristeza é você conhecer. Observe que quando você conhece alguém que desperta algo em você de bom, porque também tem gente que desperta o que há de ruim, e aí não vale a pena,
Mas quando você conhece alguém que desperta coisas boas em você, observe que você se sente mais feliz. Observe que quando você conhece uma amizade nova, muito boa, você sente que está muito bem, está muito alegre. Que pessoa legal que eu conheci, que conversa boa que eu tive. E você sente um gosto a mais pelo viver. Quando você conhece o amor da sua vida, a sua vida também parece ser mais feliz. Veja que está tudo ligado ao conhecer. Quando você conhece, adquire conhecimento da vida, você se torna um acadêmico igual o Ricardo ali, o doutor Ricardo, está sempre conhecendo, está sempre... Ontem ele estava ali filosofando comigo, falando de Platão. Quando está conhecendo coisas profundas sobre a vida, você sente que há mais sentido na vida. Então, observe que a felicidade, ela começa com um conhecimento. Sobretudo, que o conhecimento que mais vai trazer felicidade é o conhecimento de Deus. Se conhecer o amor da sua vida te faz feliz, se conhecer uma amizade que te faz rir, te faz feliz, imagine você conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Imagine você poder falar com Ele no seu quarto, conversar com Ele, com Deus que criou todas as coisas, ter um relacionamento vivo com Ele, a sua vida tem muito mais sentido. Mas aí não basta você somente conhecer. Você precisa construir. E o que é construir? É você fazer parte de um projeto. É você fazer algo de concreto para a sua vida. Por exemplo, uma faculdade. Você sabe que daqui a tanto tempo você vai ter tido tantas experiências, ter feito tantas coisas e estar pronto para fazer muito mais. Porque você está construindo. Quando você se envolve na igreja de verdade, você se coloca para servir em algum ministério, em algum departamento, você começa a planejar, você começa a correr atrás de fazer alguma coisa, você começa a reunir, você começa a perceber que é muito mais gratificante, é muito mais emocionante do que somente assistir o culto. E você só sabe fazendo. Você só sabe isso na prática. Quando você se envolve de verdade, você então conhece e você começa a construir. A sua mente vai ficar muito mais ocupada com aquilo que edifica, muito mais ocupada com sonhos, muito mais ocupada com esperança, porque construir tem a ver com esperança, do que você ficar parado, esperando, como diz aquele cantor, né? O cantor chamado Zeca, deixando a vida levar. Deus propõe ao homem que ele venha construir alguma coisa. Qual é o seu projeto? Ou em que projeto você está? Deus quer te colocar num projeto que venha fazer sentido, que venha ser concreto, para que você não seja somente um espectador da vida. Quando você passa a fazer isso, a sua vida passa a ter sentido. Você duvida? Faça o teste. Eu desafio você a fazer o teste de se engajar num projeto. E você vai ver a diferença na sua vida. Mas nós temos uma segunda observação para a nossa construção. A primeira é entender que para ser feliz eu preciso de pelo menos conhecer e construir. Pelo menos. Mas como é que a gente constrói? O que é construir? Segunda verdade sobre construção. Nós temos que identificar a diferença do consumidor para o construtor. Consumidor e construtor. É muito conveniente pensarmos nisso do nosso culto de missão, que é um culto que nos convida a gente a fazer alguma coisa. Sermos missionários, sermos agentes de transformação. Existe o consumidor e existe o construtor. O que é o consumidor? É aquele que busca simplesmente ser servido. É aquela pessoa que entra num restaurante e ele vai avaliar se a comida é boa, né? Todo mundo vai tentar ver se é boa, se vale a pena voltar de novo. E ele vai avaliar, ele vai dar nota. Mas ele não está construindo nada, ele está se servindo. O que é o construtor? É aquele que faz
a comida acontecer. É aquele que melhora o restaurante. É aquele que melhora o projeto. Se você perguntar para a maioria das pessoas, você gostaria de ser bilionário? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Alguém aqui gostaria de ser bilionário? Opa, tem um já. Então a concorrência está pequena, ó, só tem 2. Ó. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Tem 3. Pronto. Já tem 3 bilionários. Tem 4. Olha aí, que maravilha. Se você perguntar para as pessoas, você quer ser bilionário? Faça esse teste. A maioria vai dizer que quer. Mas tem uns que vão ficar meio assim, não sei. Mas beleza, depois que a pessoa disser que queria ser bilionária, aí você pergunta o seguinte, eu não vou perguntar aqui, só para você pensar. Tá certo, mas para quê? Para que você queria bilhões? A maioria das pessoas gostariam de ganhar na Mega Sena. Mas para quê? Você sabe, para consumir. Para ser um consumidor. Para viajar, para fazer tantas coisas, para ser simplesmente alguém que se serve daquele meio financeiro. Diferente da cabeça de alguém que entende que a vida de verdade, a vida que vale a pena ser vivida, é a vida que se propõe a construir algo. Esta pessoa até pensa, eu gostaria de ser bilionário, mas para fazer acontecer um bocado de coisa na vida de muitas pessoas. E se falamos do cristianismo, do ser igreja, quem Deus abençoa financeiramente, porque tudo provém de Deus, tudo é permissão de Deus. A pessoa que está com o coração avivado, ela vai pensar, eu quero ser bilionário para poder comprar o prédio da igreja, para poder reformar a igreja, para poder abrir igrejas, para poder sustentar missionários que estão aí em países que é proibido pregar o evangelho, que se for pego no flagra a pessoa morre. E aí você pensa o seguinte, o problema para Deus nunca é o dinheiro que entra na sua vida. O problema é o que é que sai do dinheiro que você ganha. Deus não tem preconceito com o rico. Deus se importa com a intenção e o quanto aquela riqueza está disponível para servir o máximo de pessoas possíveis. John Wesley dizia, ganhe o máximo que você puder, para ajudar o máximo de pessoas que você puder. John Wesley mudou a história da Inglaterra. Ele mudou uma nação. Era um dos homens, era um dos professores de Oxford mais bem pagos. Ganhava bem e fazia muito com o que ele ganhava. Pode ser bilionário, pode enricar, pode enriquecer, mas observe, que muitos enriqueceram, mas perderam o sentido da vida, até se mataram. Havia uma banda na década de 80, uma banda de rock, eu não recordo se era AC/DC, era uma dessas bandas aí de rock, que eles ganharam tanto dinheiro, encheram tantos estádios, tantas coisas, era tanta fama, era tanto dinheiro, que eles entraram num tédio profundo. Eles iam para o hotel se hospedar para fazer o show e já não tinha mais o que gastar. Começava a quebrar televisão do quarto, quebrar tudo que tinha no quarto para poder pagar o prejuízo depois. Jogando as coisas da janela. Cadê? Como é que foi a conta aí? E pagava. Olha que loucura. O que é isso? Chegou no limite do tédio. Chegou num tédio profundo. Não adianta você querer ter simplesmente dinheiro, ter simplesmente alguma coisa e não entender que o que realmente traz sentido à existência é você construir e não consumir. Você pode até consumir, mas o que dá sentido de verdade é construir. E na igreja nós podemos saber, em todas as igrejas, a maioria é de consumidores. A maioria é de pessoas que sentam e dão a nota. Isso aqui foi bom. Isso aqui não foi. Isso aqui foi legal. A pregação foi legal. A pregação não foi tão boa. Ok, nós somos humanos e é impossível que a gente não critique alguma coisa, nós somos humanos. A questão é, o que é que nós estamos fazendo acerca daquilo que criticamos?
Esse é o ponto. Nós somos humanos, nós vemos defeitos, nós somos humanos. Mas a questão é o quanto eu estou comprometido para melhorar isto que eu estou vendo que está faltando algum ajuste. Esta é a diferença do consumidor para o construtor. Indo mais além, esta é a diferença do consumidor cristão para o discípulo de Cristo. Você tem sido um discípulo ou você tem sido um consumidor? Você tem sido alguém que fica dando a nota, ou você é alguém que até pode ver defeito por ser uma pessoa inteligente, mas é alguém que chega junto. Vamos tentar melhorar isso aqui? Vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos progredir? Deus nos chama para a gente construir. Deus não te chama para ficar consumindo, porque consumir um dia cansa. Mas quem está engajado no projeto, ele sente-se cada vez mais vivo, cada vez mais interessado, cada vez mais avivado. Ele está com a vida cheia de sentido, sobretudo em Deus, na casa de Deus. Terceira verdade sobre construir. Uma das grandes curas da nossa vida por meio da construção é você livrar-se de uma vez por toda do medo do futuro. Livrar-se do medo do futuro. Quando você está construindo, você tem uma certa capacidade, entre aspas, de prever o futuro. Porque disse certo pensador que a melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. O que você tem feito hoje para o teu futuro? O que você tem construído, tem projetado, tem sonhado, tem buscado para o teu futuro? A melhor forma de você saber o que vai acontecer daqui a alguns anos é você estar preparando, pavimentando o caminho desta sua jornada. E a Bíblia nos incentiva o tempo todo a você fazer algo. Faz alguma coisa da tua vida. Davi mandou Salomão construir o templo. Colocou um projeto nas mãos dele. Você vai construir, você vai passar aqui alguns anos construindo. Estes anos vão ser empolgantes e não entediantes, porque você está com esperança. O que você tem construído hoje tem e vai trazer sentido para você nos próximos anos. Você precisa sair de uma vida de apatia. Porque a vida de apatia de alguém que não constrói, ela vai trazer certamente, sem dúvida, indubitavelmente, ela vai te deixar desesperado por ver a vida passando e vai te levar a uma tristeza profunda, inevitavelmente. Porque a vida vai parecer uma coisa cansada, cansativa, um tédio profundo. Comece a construir e você vai se livrar deste grande inimigo de nossa saúde mental, não é? Que é o medo do futuro, as incertezas do futuro. E a Bíblia o tempo todo nos ensina e nos adverte para a gente observar, ouvir a voz de Deus, sair, fazer alguma coisa, produzir um legado. E o que é a igreja, senão um legado? A igreja é feita não só para a gente, a igreja é feita para as próximas gerações. Se não houvesse igreja, como é que ficariam as próximas gerações? O Senhor te chama para fazer algo, não só para hoje, mas para o futuro. Isto é construir. E a quinta observação sobre construção é o que nós identificamos aqui claramente em Neemias. Sempre que você estiver disposto a construir, irão aparecer na sua vida os inimigos do progresso. Sabia que Neemias estava muito empolgado para construir? Mas vieram esses três elementos tentando distraí-lo, tentando dizer que não era para ele fazer, tentando jogar areia no sonho dele, tentando diminuir ele. E tem gente que é impressionante como ele é usado pelo Satanás, e ele fica com raiva de alguém que sonha.
Ele fica com raiva de alguém que está pensando em mudar de vida. Ele se revolta só em você dizer, eu queria fazer algo, se for grande, a raiva é maior. Fico endemoniado, porque você está pensando alto. Neemias pensou muito alto. Pensou alto. E aí suscitou a ira desses homens. Em um dos versículos aqui que não foram lidos, Neemias entendeu que não foi Deus que enviou eles. Ou seja, foi o diabo mesmo. E assim o diabo tem enviado pessoas para chegar para você e dizer que você não tem que pensar grande, você tem que se acostumar com a vida que você está levando. Você não tem que correr muito, não. Você tem que ficar no seu cantinho. Você não tem que sonhar, você não tem que projetar, você não tem que trabalhar na igreja, não. Tá bom, não se envolve, não. Há pessoas que vão chegar para tentar barrar o progresso na tua vida. E o que é que nós fazemos diante disso? O que é que deve ser feito diante dessas pessoas que chegam para tentar acabar com o sonho, com a empolgação da vida? Primeira coisa, a melhor maneira de não ser alvo é não ser visto. A melhor maneira de não ser um alvo é não ser visto. Então não espalhe para todo mundo os projetos. Aqueles seus melhores sonhos, guarde. Veja bem com quem você vai falar. Projetos de Deus, projetos na igreja, veja bem com quem você pode contar. Busque quem tem fé, quem anda em fé, quem acredita que vai dar certo. Observe que Jesus não fazia milagre na frente de incrédulo, muito menos para o incrédulo. Ele deixou muito claro que poderia ter operado tanto milagre em certas cidades, mas ele não fez por causa da incredulidade. É porque o mal olhado tira a força de Jesus? Claro que não. É porque quem é incrédulo não é digno de ver a bênção de Jesus. Não seja incrédulo. E não compartilhe sonhos com incrédulo. Busque quem tem fé. Busque quem está com vontade de orar. E vamos ver acontecer. Deus só gosta de agir quando você acredita. Se tem uma coisa que Deus não faz, é fazer alguma coisa para provar alguma coisa a alguém. Na Bíblia não há nenhuma passagem dizendo Deus existe, por isso, por isso e por isso. Deus não está provando para ninguém que Ele existe, não. A Bíblia diz logo assim, no princípio criou Deus o Senhor, os céus e a terra. E pronto. Não está se explicando, não. Já começa dizendo que Ele é o Criador. E acabou a conversa. Quem quiser conhecê-lo, que se humilhe debaixo das suas potentes mãos. E aí vai conhecer o Deus verdadeiro. Deus não opera nada para quem coloca Ele na parede. Deus faz para quem se humilha. Agora, se você chega com o coração contrito diante de Deus, aí Deus te abençoa. Aí Deus faz a mudança na tua vida. Então, quando você se deparar com incrédulos, com inimigos do progresso, poupe suas energias, poupe seu coração. E, principalmente, não acredite em pessimistas de plantão. Não acredite em quem só vê o lado ruim das coisas. Como diria o nosso pastor Darkson, o otimista olha para o espinho e vê uma rosa. O pessimista olha para a rosa e vê um espinho. Tem gente que não vê o que há de bom, ele só observa aquilo que está ruim e que pode trazer algum desânimo. Os inimigos do progresso não merecem atenção, não merecem a sua energia. E veja bem, não estamos falando de você desprezar ninguém, é para amar os inimigos também, diz a Bíblia. Mas para você se guardar e não se tornar um alvo de incredulidade. Faça, compartilhe sonhos com quem acredita e quem está disposto a ajudar. Ah, mas como é que eu vou saber? Você sabe, você vai perceber. Você vai perceber quem é que é incrédulo e quem não é. Quem é que é inimigo do progresso e quem é que não é. Então, seja alguém que poupa a sua vida para
fazer coisas grandes acontecerem, porque esta é a grande, não a única, mas a grande fórmula da felicidade. É você construir, é fazer coisas acontecerem, é projetar. Sexto lugar e penúltimo lugar. Este é o andar mais importante, da nossa construção. Quanto tempo você tem de vida? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos quanto tempo temos de vida. E aqui é que a construção fica mais séria, porque se você construir qualquer coisa materialmente, a sua vida vai ficar com sentido, sim. Se você construir uma família bonita, equilibrada, filhos bem criados, a sua vida tem sentido, sim. Mas existe algo mais importante, que esta deve ser a nossa principal preocupação. O que é que nós estamos construindo para a eternidade? Nós não sabemos quanto tempo vamos estar aqui na Terra. O que é que temos construído para aquele grande dia que vamos dar de cara com Deus? O que é que você tem construído? Pastor Melvin Uber foi um multimilionário americano, investiu toda a sua fortuna, multimilionário, investiu toda a sua fortuna, saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, veio para Minas Gerais, depois também ali pelo norte, a região amazônica, plantou, através do seu trabalho, milhares, não foram centenas, foram milhares de igrejas. Pastor Melvin Uber dedicou a sua vida a essa grande obra, usou os milhões que ele tinha para sustentar missionários, para edificar trabalhos. E olha o que ele fala, a frase célebre de Melvin Uber: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Você pode construir muitas coisas nessa vida, e parabéns, que Deus te abençoe, construa, faça acontecer, mas nada se compara a você construir para a eternidade. Onde está o teu tesouro? Está aqui ou está no reino dos céus? Onde você depositou o seu tesouro? Veja bem, você pode ser multimilionário, como é o caso do pastor Melvin, não é problema. O problema é o que você está construindo. Onde está o teu tesouro? A nossa vida um dia vai passar. E diria C.S. Lewis que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Deus te chama para um comprometimento com a eternidade. O que você tem feito para a eternidade? E aqui nós entramos naquela pergunta tão antiga, mas tão oportuna. Você sabe o valor de uma alma? Tem um hino que diz, né? O valor de uma alma custou muito caro. Você sabe o valor de uma alma? Somente o que construirmos para Deus, para Cristo, permanecerá eternamente. Qual foi a última vez que você aproximou alguém da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa que estava precisando? Qual foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus, uma alma para Jesus? Não podemos simplesmente, já estamos chegando no fim do ano, não podemos terminar esse ano sem pensarmos em como está o nosso compromisso com a evangelização. Como tem sido a tua evangelização? Como tem sido a tua vida? Sua vida tem inspirado os teus vizinhos? Sua vida tem inspirado a tua família? Ou será que as pessoas fazem é se afastar? Eu aqui não quero ser crente. Aí, maluco desse aí.
Nós fomos chamados para inspirar pessoas, levar luz, temperar a vida. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Eu vou desafiar você a esta semana, ore, jejue e peça para Deus te mostrar uma pessoa, no meio dessa semana, e você falar de Jesus para ela. Semeie a palavra. Jesus nos diz que o semeador sai a semear. Tem semente que não responde, não corresponde, mas vai chegar numa terra boa. Vai chegar num lugar que o fruto vai nascer. E aquele fruto vai ser multiplicado, nos diz Jesus. Tudo que nós podemos fazer nesta vida não se compara às almas que podemos levar para Cristo. Imagine você chegar no céu com uma multidão, com famílias que você ganhou para Jesus. Imagine você no céu se encontrando com pessoas que você mudou. Através de Deus, você mudou a vida destas pessoas. Imagine o privilégio de você saber que sua vida serviu para levantar obreiros, para levantar missionários. Imagine a alegria de você fazer algo que vai durar eternamente. Em último lugar, em última observação, o grande perigo da construção. Em último lugar, o grande perigo da construção. Nós já entendemos que existem 2 passos para a felicidade. Qual é? É conhecer e construir. Entendemos o que mais? Que não devemos ser consumidores, mas construtores, discípulos, não consumidores. Entendemos que ocupar nossa mente, construindo o nosso futuro, nos livra do medo do futuro. Entendemos também isso. Entendemos que existem os inimigos do progresso. Existem os inimigos do progresso. E a gente tem que fazer o quê? Se afastar, esconder alguns sonhos. Entendemos que nada que possa ser feito nesta vida se compara ao que plantamos para a eternidade, as almas que podemos levar para Jesus. E entendemos então que existe o limite do perigo. O limite do perigo. Qual é esse perigo? O perigo é o seguinte. Eu preguei uma mensagem em março, nesse ano aqui, falando sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma construção. Mas qual é o perigo? Deus não estava nela. Não basta você construir alguma coisa. Você tem que saber se Deus aprova. Será que Deus tem aprovado os teus sonhos? Será que Deus tem aprovado o que você tem lutado para conseguir? Se você se envolve naquilo que Deus já reprovou, a sua construção está fadada a ser uma construção arruinada, porque Deus arruinou aquela construção. Deus atrapalhou aquela construção. Como é que eu vou saber se é de Deus? Eu tenho que estar atento aos sinais de Deus, eu tenho que estar obediente à sua palavra, eu tenho que me encher do Espírito Santo, eu tenho que estar disposto a mudar, se for o caso. Eu tenho que estar disposto a ouvir a voz de Deus. O que você tem construído? Você já se perguntou se é da vontade de Deus? Não faça parte de uma construção que Deus não está nela. Não faça parte de um projeto, de um sonho que Deus já reprovou. Até porque Deus tem coisas muito melhores para a sua vida. Deus tem coisas muito maiores
porque a palavra nos diz: os meus pensamentos são maiores do que os teus. O Senhor nos chama para a gente estar submisso à sua vontade. Submisso à sua vontade. Na verdade, eu falei de 6 coisas, agora vai a 7ª, para a gente fechar agora. Como vencer a frieza e o cansaço? Como vencer a frieza e o cansaço? Quantas pessoas frias espiritualmente, né? Quantas pessoas sentindo aquele cansaço, às vezes de estar na igreja, de estar no culto, de estar engajado? Como é que a gente vence a frieza espiritual? A resposta a essa altura você já sabe: construir. Construir te faz vencer a frieza. Quando a pessoa não constrói nada, ela cai na rotina. Ela cai na rotina. E a rotina leva o quê? Fatalmente à frieza espiritual. Você quer sair do estado de congelamento? Então se mexa. E aí então você vai ser aquecido. E aí você não vai mais cair em frieza, em sentir aquela vontade: hoje eu vou para o culto, hoje eu não estou com vontade. Eu falo porque eu já passei por isso, estou falando por experiência própria. Houve um tempo na minha vida que sentia uma frieza, às vezes, sentia uma coisa, aquele desânimo. E o que é que eu percebi? É a falta de construir. Porque quando você está construindo, você tem foco. Você está alicerçado. Então, a receita poderosa para você vencer o cansaço, a frieza, o desânimo espiritual, é construir. Qual o seu projeto? Fica de pé em nome de Jesus.